Valeu, meninos! Terceiro ano do ensino médio, vamos finalizar o nosso conteúdo de genética. A gente já viu a primeira lei de Mendel, polialelia, genética ligada ao sexo. Para finalizar, a gente vai ver agora de hibridismo, que é a nossa segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente dos genes, que é a lei que diz o seguinte, que eu posso ter mais de uma característica, mais de um par de gene com características diferentes que se interligam para formar gametas e possibilidades diversas. Para a gente entender como é que funciona, eu dei aqui um exemplo. Eu tenho o indivíduo 1 com a característica Azão-Azinho e a característica Bzão-Bzinho. São duas características formando o mesmo código. E o indivíduo 2 com duas características formando o mesmo código. Nós vamos conectar esses dois códigos genéticos sem precisar fazer que eles fiquem separados. Por isso que é dihibridismo, são duas características. Pode ser di, pode ser tri, pode ser poli. Quantos você quiser, você pode fazer do mesmo jeito. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é formar os gametas que vão ser gerados a partir desse código genético. Como é que eu formo um gameta? Olha para cá. Se eu tenho um Azão-Azinho, um gameta ele vai ter metade da quantidade de material genético. Então eu vou formar dois gametas, ou um gameta Azão ou um gameta Azinho. Eles ficam separados. Vem para cá. Então, ó, do Azão eu vou formar um com um código com um do outro código. Então, um liga com o outro. Vou ter Azão-Bzão, é um gameta. Azão ligado com Bzinho, outro gameta. Azinho ligado com Bzão, outro gameta. Azinho ligado com Bzinho, outro gameta. Então, formei aqui os 4 gametas que existem para esse código genético. Lembrando, ó, é gameta por quê? Porque tem um par, mas é de códigos diferentes. Se fosse um par de mesmo código, não era gameta. O mesmo efeito aqui, ó. Primeiro com primeiro, Azão-Bzinho. Primeiro com segundo, Azão-Bzinho. Segundo com primeiro, Azinho-Bzão. Segundo com segundo, Azinho-Bzinho. Formei todos os gametas que existem. Fiz o primeiro passo da minha segunda lei, que é de dihibridismo. Feito isso, agora a gente vai conectar um gameta com o outro. Eu coloquei aqui em cima para ficar mais fácil. Eu sempre faço assim, ó. Eu coloquei o indivíduo 1 na vertical e o indivíduo 2 na horizontal. Tá aí os meus gametas. Agora eu vou ligar esse gameta com esse gameta com esse gameta com esse gameta com esse. E vou formar os códigos genéticos. Aqui, por exemplo, ó, eu vou ter Azão com Azão forma Azão-Azão. Bzão com Bzão forma Bzão-Bzão. Achei meu primeiro código. Esse com esse. Azão-Azão, agora Bzão-Bzinho. Esse com esse. Azão-Azinho, Bzão-Bzão. Azão-Azinho, Bzão-Bzinho. E assim eu vou fazer com todos, bem rapidinho para você ver, ó. Azão-Azão, Bzão-Bzinho. Azão-Azão, Bzinho-Bzinho. Azão-Azinho, Bzinho-Bzão, ou Bzão-Bzinho. Azão-Azinho, Bzinho-Bzinho. O próximo, Azinho-Azão, Bzão-Bzão. Azinho-Azão, Bzão-Bzinho. Azinho-Azinho, Bzão-Bzão. Azinho-Azinho, Bzão-Bzinho. Para finalizar, Azinho-Azão, Bzão-Bzinho. Azinho-Azão, Bzinho-Bzinho. Azinho-Azinho, Bzão-Bzinho. Azinho-Azinho, Bzinho-Bzinho. Formei todas as possibilidades de código genético que existem para o agrupamento desses dois pares de genes fazendo a sua conexão, que é o dihibridismo. Agora a gente vai fazer cálculo de possibilidades. Quais são o total de possibilidades? Qual é o meu espaço amostral? É a quantidade total que existe de códigos que a gente encontrou. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então 16 é meu espaço amostral. Qual é a chance então do indivíduo sair Azinho-Azinho, Bzinho-Bzinho? Eu vou observar se existe essa chance repetida. Se você observar, só tem ela que é Azinho-Azinho, Bzinho-Bzinho, não tem outra, ó. Se não tem nenhuma outra igual, vai ser essa chance para 16 possibilidades. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que a chance de ser Azinho-Azinho, Bzinho-Bzinho é igual a 1 sobre 16 avos.
Aí você vai identificar o que significa Azinho, Azinho, você vai ler no texto da questão. O que significa ser Bzinho, Bzinho, você vai ler no texto da questão. Exercício para casa para a gente aprender a fazer isso aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte link aí. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, cruzando com Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Note que são dois puros, então vai ter opções que vão se repetir. Essas opções que vão se repetir, quando eu vou contar aqui no espaço amostral, elas continuam sendo 16, mas vai ficar uma opção diferente. Por exemplo, se eu tivesse 2 Azinho, Bzinho, eu teria 2 sobre 16, aí você simplifica a fração. Faz esse em casa que a gente faz esse exemplo depois. Continuando, a gente pode ter, além do dihibridismo, pode ter um tri, um poli, um tetrahibridismo. Só que nessas situações você faz esse mesmo cálculo que eu fiz aqui. Porém, as questões podem mudar. Ele pode perguntar somente qual a quantidade que existe de genes diferentes que vão aparecer, de códigos diferentes que vão aparecer. Para isso existe uma regra simples, que é 2 elevado à quantidade de genes diferentes que existem. Peguei um trihibridismo aqui de exemplo. Ó. Eu tenho uma característica, 2 características, 3 características. Uma característica, 2 características, 3 características. Isso aqui é um trihibridismo. Esse cruzando com esse, como é que eu vou usar a fórmula? 2 elevado a n. M é a quantidade de genes diferentes que existe, de pares diferentes que existe. Vamos contar. Azão, Azinho com Azão, Azinho. Um par. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Opa, são diferentes, então conta 2, ó. Então 1 mais 1 mais 2. Czão, Czinho e Czão, Czão são diferentes, então também conta 2. Eu tenho quantos pares diferentes? 5. Então se eu jogar na fórmula, vai ficar 2 elevado a 5. O que quer dizer 2 elevado a 5? Eu tenho 2 elevado a 5 possibilidades diferentes de código genético. Quando eu jogar nessa fórmula, eu vou ter que ter 2 elevado a 5 possibilidades. Sejam elas diferentes, não repetidas. Vai aparecer mais, mas diferentes vão ser somente 2 elevado a 5. O que vocês vão fazer chegar em casa? Eu vou passar uma lista para vocês. Treina esse exemplo. Eu vou passar uma lista com 5 questões genéticas só de dihibridismo, só desse primeiro pedaço. Aí você responde, na próxima aula a gente faz com vocês e passa por algumas questões de trihibridismo. Obrigado, valeu!